Oi, acadêmicos, boa tarde, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui de volta. Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Vida Acadêmica. Meu nome é Paula Cristine e aqui a gente vai descomplicar a vida acadêmica para você, tanto a vida profissional quanto os estudos, tudo envolvendo o direito e a contabilidade e alguns outros temas que a gente trata aqui no canal, tá bom? Bem, o vídeo de hoje é sobre uma coisa muito importante, que é um protocolo importantíssimo para a justiça, para aplicação da lei. E onde eu aprendi isso? Vamos lá, primeiramente. Eu fui numa palestra da doutora Arleã Dias, é uma pessoa incrível, uma mulher inteligentíssima, que explicou pra gente o que é o protocolo, tá? Eu sugiro que, se for possível, vocês assistam uma palestra dela, tentem conversar com ela sobre o assunto, é maravilhoso, é esclarecedor. Assim, é uma das melhores pessoas que eu conheço para poder explicar isso para vocês. Lógico que eu não tenho todo o conhecimento que a doutora Arleã tem, mas como estudante de direito, como participante de liga acadêmica contra a violência doméstica, nada mais justo do que eu também propagar esse conhecimento para que outras pessoas possam saber o que é o protocolo, o que está acontecendo e como é ali aplicado na justiça, né? Vamos lá? Olha, a justiça, ela deve tratar todas as pessoas de forma igual, certo? Mas o que acontece quando a própria sociedade já trata pessoas de maneira desigual? Por exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica, uma mãe solo em disputa judicial, uma pessoa negra abordada pela polícia de forma incorreta, uma trabalhadora assediada no ambiente de trabalho. Será que é possível julgar nesses casos ignorando gênero e raça? Hoje nós vamos ver que não. Foi justamente para enfrentar essas desigualdades que surgiu o chamado Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e Raça. Ele é um documento que está mudando a forma como magistrados devem analisar processos no Brasil. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é esse protocolo, qual que é a base jurídica dele, como ele funciona na prática, como está sendo aplicado nos tribunais, quais são as críticas e por que esse tema está transformando o judiciário brasileiro. Fica comigo até o final, porque esse assunto pode impactar diretamente ações trabalhistas, criminais, familiares e até previdenciárias. Pode ser algo que para você, hoje estudante de direito, seja apenas mesmo conhecimento, mas você, advogado do futuro, já estará muito sabido e saberá como aplicar ele no seu processo. Primeiro, o que é o protocolo? O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e Raça foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. Inicialmente, ele era chamado de Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, e o foco inicial era orientar magistrados a julgarem processos considerando desigualdades históricas enfrentadas pelas mulheres. Com o tempo, nós colocamos as questões raciais, né? Então, o que a gente entendia? Que a perspectiva de gênero estava ali se igualando a uma análise judicial sem estereótipos e discriminações. Com o avanço dos debates sobre interseccionalidade, o protocolo passou a dialogar também com questões raciais. Então, aí a gente já começou a chamar ele de Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e Raça. Ou seja, não basta apenas analisar o gênero, é preciso entender como gênero, raça, classe social e outras vulnerabilidades que se cruzam no processo, até mesmo na sociedade em si. O protocolo, ele não cria uma nova lei, ele funciona como uma diretriz interpretativa. Na prática, ele orienta os juízes e tribunais a identificarem discriminações estruturais, preconceitos históricos, relações de poder e desigualdades que podem influenciar o caso. Por exemplo, duas pessoas podem parecer iguais perante a lei, mas viver realidades completamente diferentes perante a sociedade. E isso, por mais que alguns não imaginem, impacta muito o processo, principalmente na análise que o magistrado vai fazer. Esse protocolo, ele não surgiu do nada. Então, qual que foi a base dele? Ele possui fundamento na Constituição Federal, em tratados internacionais e em decisões das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. O que a gente pode lembrar aqui? Sobre a Constituição, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, igualdade material, proibição de discriminação e acesso à justiça. A ideia central é bem simples, a igualdade formal não é suficiente. A igualdade formal diz, todos são iguais perante a lei, mas a igualdade material pergunta, essas pessoas realmente chegam em condições iguais ao judiciário? O protocolo, ele também conversa com documentos internacionais importantes, por exemplo, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, os Tratados Antirracistas e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
A justiça moderna não pode fingir que desigualdades estruturais não existem, porque elas existem, e isso o tempo todo impacta os processos, principalmente no Brasil. Então aqui, o que a gente pode entender agora? O que significa julgar com perspectiva de gênero e raça? Aqui está um ponto fundamental. Julgar com perspectiva de gênero e raça não significa favorecer alguém. Também não significa abandonar a imparcialidade. Significa reconhecer que preconceitos estruturais podem contaminar as investigações, as provas, os testemunhos, abordagens policiais e até decisões judiciais que são feitas. Imagine, por exemplo, uma mulher vítima de violência sexual. Historicamente, muitas decisões judiciais analisam da vítima, a vida sexual, o horário em que estava na rua. Percebe o problema? Agora pense em outro exemplo. Como assim? Em processos criminais envolvendo jovens negros. O protocolo ele chama atenção para a seletividade penal, reconhecimento fotográfico equivocado, estereótipos raciais e abordagens discriminatórias. Você pode até lembrar, por exemplo, do Rogério Greco. O Rogério Greco e alguns outros filósofos e pensadores do âmbito criminal falavam muito também sobre o estudo ali da criminalidade e como isso abordava até mesmo os perfis que a polícia procurava nos criminosos. Isso também conversa com o protocolo. O objetivo é retirar preconceitos invisíveis da estrutura do julgamento. E como que é essa aplicação nas ações judiciais? No direito penal, no processo ali, do processo penal, o protocolo tem enorme relevância. E alguns pontos são evitar culpabilização da vítima, cuidado com o reconhecimento fotográfico, análise crítica de abordagens policiais, evitar decisões baseadas em estereótipos. Por exemplo, um depoimento não pode ser considerado menos confiável apenas porque vem de uma mulher ou de uma pessoa periférica. No direito do trabalho, a aplicação também é muito forte. Alguns exemplos são na diferença salarial, maternidade, assédio sexual, racismo no ambiente de trabalho, dificuldade de ascensão profissional. Muitas vezes, a discriminação não aparece de forma explícita. Ela pode surgir em piadas de muito mau gosto, exclusões, metas abusivas, falta de promoção ou tratamento desigual. No direito de família, ele vai buscar combater estereótipos tradicionais. Por exemplo, ideia de que a mulher deve cuidar sozinha dos filhos, invisibilização da sobrecarga feminina, violência patrimonial e outros tipos de violência que a mulher pode sofrer. No direito previdenciário, ele também tem essa perspectiva ali, ela vai aparecer. Por exemplo, trabalho doméstico invisível, dupla jornada, informalidade que afeta mulheres negras. No direito civil, em ações indenizatórias, casos de discriminação racial e violência de gênero exigem análise mais aprofundada de um contexto social, e o protocolo está ali para ajudar. Então, vamos entender agora o que é interseccionalidade. Existe um conceito muito mais importante aqui, que a gente tem que imaginar, que é a interseccionalidade. E o que significa isso? Significa que as opressões podem se acumular. Por exemplo, uma mulher negra pode enfrentar racismo, sexismo, desigualdade econômica e exclusão institucional, tudo ao mesmo tempo. Por isso, analisar apenas o gênero pode ser insuficiente. O protocolo tenta enxergar o indivíduo dentro da realidade social em que ele vive. Vocês estão entendendo? E é claro que o protocolo também gera debates, porque tudo relacionado ao direito gera debate, gera desafio, gera crítica e gera muitas dúvidas, que eu sei que acontece. Alguns críticos afirmam que o risco de ativismo judicial é alto, que tem um possível comprometimento de imparcialidade, que a subjetividade é excessiva. E aqui, por outro lado, os defensores afirmam que neutralidade absoluta nunca existiu, porque o sistema judicial também é influenciado por valores sociais históricos. A grande discussão é: ignorar desigualdades torna a justiça neutra ou apenas perpetua injustiças? O fato é que o protocolo já vem influenciando decisões judiciais em todo o país. Podemos ver isso nos tribunais estaduais, Justiça do Trabalho, decisões do Supremo Tribunal Federal, debates do Superior Tribunal de Justiça. E isso eu não estou falando da minha cabeça. Tem dados na internet, você pode procurar as decisões, o CNJ e os outros sites de justiça, eles viabilizam todas as decisões que foram acopladas ali com o protocolo. Não é mentira, não é dado inventado da cabeça, são dados
conformados ali, eles são confirmados pela justiça, os processos estão usando o protocolo, estão tendo uma análise melhor disso, entendem? Hoje, muitos magistrados passaram a fundamentar decisões considerando vulnerabilidade estrutural, discriminação histórica, contexto social do caso. Na palestra, a doutora Arlean até nos informou que alguns magistrados estavam usando o protocolo para fundamentação da sentença sem que o autor ou o réu tenham tocado no assunto. Vocês estão vendo o quanto que isso é importante? Que os magistrados tenham acesso ao protocolo, entendam como ele viabiliza uma gama inteira de possibilidades de análise do caso? Isso é muito importante para nós, como sociedade jurídica, e para a sociedade no geral. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e raça representa uma mudança profunda na forma de compreender a justiça. Ela parte da ideia essencial: não existe julgamento verdadeiro, verdadeiramente justo, que a gente chama, quando desigualdades estruturais são ignoradas. A justiça, ela não pode ser cega para a realidade social. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o judiciário brasileiro está preparado para aplicar esse tipo de perspectiva? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero ver o que você acha em relação a tudo isso. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui de novo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos sobre direito, sobre a sociedade, atualidades jurídicas, sobre contabilidade. E até o próximo vídeo. Tchau!